Aí. Bom, então, vou começar me apresentando. Eu sou o Breno, sou instrutor da Autoridade Tech, aí como comentei, há só 30 dias. Então, vou começar com minha audiodescrição. Eu sou um homem descendente de japonês, então eu tenho um tom de pele mais amarelado, tenho o cabelo um pouco bagunçado, a barba mal feita, não uso óculos, estou usando uma camiseta verde, não dá para ver, mas tem um ETzinho desenhado nela. E no fundo, só na parede do meu quarto mesmo, com uma janela do meu lado direito fechada. Bom, ontem vocês fizeram a parte do Future Minds, né, a trilha do Future Minds Byte. Alguns já comentaram que não conseguiram concluir até a totalidade da trilha. Ficou como melhoria aí para as próximas interações e vejo com a Rafa como é que a gente vê essa parte de conclusão da trilha. Hoje a gente vai continuar a parte da nossa sprint. A gente vai começar a parte do AI First, que são compostos de 3 partes, né? Esse encontro, que é síncrono, que é a parte de letramento, muito para a gente complementar a trilha do Future Minds e preparar vocês para os agentes que vai ser apresentado, vocês vão assistir em seguida, que é a parte do catálogo. O catálogo vai estar lá na ZUP Academy. Se vocês entrarem lá na sua conta, vocês podem descer procurar assim, numa seção específica do Sprint AI, e lá vai ter 2 conjuntos de trilhas, né? O AI First, que vai ter os vídeos do catálogo, né? São 5 vídeos, cada um sobre uma coluna que foi apresentada lá sobre QA, negócios, dev, SRE e dados. E uma outra trilha, que é a trilha do Copilot, que vocês vão ver em seguida, lá na quinta-feira. Aí, a parte do catálogo, aí, por fim, na quarta-feira à tarde, vocês vão fazer os desafios que o Rafa e o pessoal preparou para vocês. Aí, um ponto que a Rafa pediu para deixar ressaltar na hora que for apresentar, Rafa, a fazer a descrição da tela, apresentar aí para, assim, assim que tiver a oportunidade de localizar os itens que você está referenciando na apresentação. E já aproveito e deixo aí você seguir com a apresentação. Bom dia para todos e bora lá. Maravilha. Bom dia, pessoal. Agradeço aqui a presença de todos, tá? Acho que é super importante a gente ter esse tempinho aqui para aprofundar o conhecimento em IA generativa. Acho que todo mundo já vem acompanhando como o mercado está caminhando para a gente ser AI-driven, né? A gente usar a AI como uma ferramenta aceleradora do nosso trabalho. Então, a gente vai ter uma sessão agora para justamente a gente aprofundar esse conhecimento, então pegar um pouco do que vocês aprenderam, por mais que alguns não conseguiram finalizar aqui o Featured Minds, ali na parte da turma Byte, a gente vai agora trazer um pouco dessa parte teórica que vocês acompanharam, de RAG, embedding, né, a orquestração de agentes. A gente vai ver isso agora na prática, como que a gente consolida e transforma isso em algo aplicável. Mas antes eu vou fazer minha audiodescrição, depois eu compartilho a tela e vou seguir aqui nas dicas do Breno. A gente vai tentar aqui descrever ao máximo aqui a nossa interação também na interface. Bom, eu sou o Rafael Vitorino, o pessoal me conhece aqui mais por Vitorino, na ZUP, no banco. Eu estou na ZUP eu fiz 5 anos agora em outubro. Estou como especialista /Tech Lead, mas atuando como um Spec AI Developer aqui na Stexpot AI. Então, tenho uma atuação 100% aqui no Itaú, onde eu atuo especificamente aqui construindo agentes de AI, dando letramento, treinamentos de AI, e principalmente aqui trazendo a AI generativa como uma ferramenta aceleradora do dia a dia de trabalho. Sou um homem branco, estou aqui vestindo uma camiseta, principalmente uma camiseta aqui azul escura da ZUP,
fundo aqui do meu quarto, usando um óculos de armação escura, um headset um pouco grande aqui, preto, cabelo preto curto, uma barbinha a fazer aqui bem curtinha. Vou compartilhar minha tela, pessoal, e aí, assim, já peço aqui para que fiquem à vontade para fazerem perguntas. A ideia é de a gente fazer dessa sessão uma troca, tá? Então, não é para ser algo igual tem sido ali, eu sei que vocês têm assistido ali as gravações do Future Minds, então, que é algo mais assíncrono. A ideia de nós fazermos essa agenda que a gente vai fazer agora é justamente para a gente ter essa troca e aproveitar este momento para tirarmos as dúvidas de vocês, tá? Eu vou compartilhar minha tela, que eu não sei qual que vai ficar melhor, mas eu vou compartilhar, acho que a tela cheia. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou compartilhar por enquanto a guia do Chrome. Pode ser. Aí qualquer coisa, pessoal, vocês me avisem se travar, se eu estiver falando e não estiver renderizando na tela, fique à vontade para me parar, porque como eu estou com a máquina Itaú e acessando o Meeting, às vezes tem uma questão de proxy aqui, eu não sei, às vezes dá uns probleminhas aqui quando a gente faz umas apresentações com a máquina do banco no Meeting, tá? Mas vamos lá, pessoal. Até antes da gente começar, eu compartilhei aqui a minha tela, eu estou na parte da home da Stackspot AI, acessei aqui ai.stackspot.com, loguei com o meu e-mail mailer aqui, o e-mail da organização do Itaú, e estou aqui na home da Stackspot AI. Mas até antes da gente começar, eu queria saber, pessoal, de vocês, vocês têm até o momento alguma dúvida em relação até ao Future Minds? Querem aproveitar aqui, antes da gente entrar aqui num hands-on desse TechSpot AI, vocês querem tirar alguma dúvida em relação à IA generativa, ou até ferramenta de AI no contexto Itaú, Zup? Fique à vontade, tá? Uhum. Samira comentou que está sem dúvidas por enquanto. Acho que a Meire levantou a mão aí. Pode falar. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de entender melhor, sabe, a intenção, no caso, eu sou júnior, sabe? Eu achei o curso muito técnico e muito aprofundado. Eu já tentei estudar esses conceitos, né? E na minha máquina pessoal eu tive bastante dificuldade, sabe? Porque muita coisa travava, muita coisa eu não consegui, sabe? Eu aprendo muito também com a prática. Como que a gente poderia conciliar isso, sabe? A questão de só ver com colocar também um pouco, né, a mão na prática. Excelente, muito bom, Meire. Eu acho que a agenda de hoje vai ser boa para isso, tá? A ideia é que a gente fazer essa agenda de hoje justamente para trazer para a prática. A gente vai trazer muito do contexto do conceitual para cá, e eu vou tentar que quando a gente for aplicar, a gente for criar conteúdos, a gente for construir a nossa solução de AI agora nessa Spot AI, eu vou trazer muito do conceito que vocês viram no curso. Então, parte de RAG, embedding, os modelos, tokens, enfim, a gente vai ver muito como que funciona isso aqui na Stackspot AI. A ideia é que no Copilot, quando a gente for ter essas aulas na semana que vem, também o instrutor ele faça essa correlação justamente para vocês consolidarem esse conhecimento, tá? Mas vamos ver juntos aqui, e aí depois a ideia é que vocês apliquem também, né? Criem suas próprias soluções para a gente consolidar esse conhecimento. Acho que eu estou com o problema. Ah, tá, Kátia. Edu, pode falar. Bom dia. Talvez a minha falta de conhecimento, mas quando a gente fala do Stackspot, está debaixo do guarda-chuva do Itaú Unibanco, né?
Mas e a questão, por exemplo, dos dados, se a gente for usar o Copilot? O Itaú já está alinhado a essas questões, tem que ter uma restrição ali de o que eu vou passar para a IA do banco, posso trabalhar abertamente, livremente, poderia dar um norte para nós? Uhum. Excelente. Ambas as ferramentas, elas são homologadas aqui no Itaú, então, para a gente utilizar, a gente precisa de uma licença. A StackSpot AI, ela roda na própria governada do banco, e até para explicar aqui tecnicamente como funciona, a StackSpot AI, ela orquestra modelos, assim como o próprio Copilot faz. Então, por exemplo, hoje na conta Itaú da StackSpot AI, a gente pode utilizar de GPT 4.1, GPT 5.1, tem um DeepSeek R1. Estes modelos, eles estão rodando dentro da governada do banco. Então, toda a interação que a gente faz com o modelo, o conteúdo trafegado entre a requisição, entre o prompt versus o retorno aqui da IA generativa, não é exposto para o mercado, né? Então, é algo que fica internamente aqui na governada do banco. O mesmo ocorre para o Copilot. Então, qualquer um que for usar o Copilot aqui no contexto Itaú, a gente precisa solicitar uma licença. Então, existe toda uma governança, toda uma parte de segurança que já é feita aqui para que as pessoas que atuam no contexto Itaú possam expor dados. Né? E quando a gente fala de expor dados, poxa, eu preciso que a AI tenha conhecimento do meu código. E o código, ele é algo, né, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de usar a IA generativa para isso. Então, como a ferramenta do Copilot e o StackSpot AI, eles estão homologadas aqui no banco, a gente não tem problema de passar um código todo para a AI usar como contexto, ou outras informações como APIs internas e afins, tá? Então, no caso dessas duas ferramentas, a gente não precisa se preocupar. Teve casos, assim, de algumas ferramentas que o pessoal quis experimentar, como o N8N, e o N8N, por exemplo, para você experimentar, você precisa estar num ambiente de testes, um ambiente não governado, para experimentar, mas tem toda a questão de segurança ali que o pessoal preza bastante, tá? Então, hoje, essas duas ferramentas que a gente está vendo aqui no treinamento no Sprint AI, vocês não precisam se preocupar com a questão das informações dos dados trafegados, tá? É tranquilo de a gente usar aqui o contexto do banco. Sobre o ambiente de teste que a Isa perguntou, eu não tenho tanta informação, tá, Isa? Foi só, teve algum time que comentou sobre, tem um nome aí, eu não tenho certeza exatamente como que é o nome certinho desse ambiente de teste, mas é algo que precisa ser solicitado ali, enfim, tem todo um passo a passo aí para você conseguir experimentar essas outras ferramentas de AI aqui no banco. Mas eu não tenho tanto contexto não, tá? Aqui, pelo menos o que tem mais contexto é do StackSpot e Copilot. Acho que o Iago pode comentar. Tudo bem? Bom dia. Eu tenho uma dúvida quanto ao uso do Copilot com relação aos indicadores da ZUP. Obviamente que usando as duas ferramentas vai cair os indicadores aqui que a gente tem de uso do StackSpot AI. A ZUP meio que está tudo tranquilo, se cair a gente sofre algum impacto. Boa. Então, não exatamente vai cair, né? Porque e aí eu vou explicar um pouquinho de como a gente tem trabalhado ferramentas de AI, tanto na ZUP quanto no Itaú. A ferramenta de AI é muito importante que no final ela impacte em eficiência operacional, ou seja, ela gere valor. A gente não quer usar AI por usar. Até falando aqui ao longo dos anos, como a gente foi evoluindo a nossa atuação aqui enquanto consultoria ZUP, dado o primeiro momento, a gente olhava muito para a quantidade de prompts. Poxa, a pessoa que mais realizou prompts, ela é um heavy user da StackSpot AI, então ela assim, está em foco ali em questão de usuário de AI. Depois, a gente foi para ano passado, a gente já começou a olhar
principalmente e esse ano também para flagship, ou seja, não somente a pessoa que usa AI, ou usa Stexpot AI, mas uma pessoa que cria soluções de AI, soluções que impactam, por exemplo, uma solução ali que preenche uma Gmood, por exemplo, então isso gera valor. E hoje a gente olha muito para a combinação de ferramentas que englobam todo o ciclo de desenvolvimento e gera valor no final ali, um resultado que realmente impacta todo o ciclo de desenvolvimento. Então, assim, eu acho que não é nenhum nem outro. Eu acho que aqui a gente está falando de sermos habilitados por AI, drivados por AI, e usar das ferramentas disponíveis para gerar valor. Então, o Stexpot AI tem seus pontos fortes, assim como tem suas deficiências, né, pontos de melhoria, e o Copilot também. Então, e aí a gente pode falar de outras, Devin AI, o banco tem o Yara Gen AI, que é uma outra proposta de ferramenta de AI. Então, assim, o que nós buscamos é pessoas que realmente consigam extrair o melhor de cada ferramenta para, no final, gerar o valor que a gente busca, o valor que vai impactar no cliente final, tá? Então, a nossa ideia aqui é que vocês consigam tomar esse tipo de decisão, no sentido de saber, poxa, para essa feature que eu vou desenvolver nessa etapa específica, eu vou usar o Copilot, mas para essa outra parte da minha tarefa, eu vou usar o Stexpot AI. E normalmente é assim que a gente tem abordado, tá? Cada squad tem seu próprio portfólio de soluções de AI. Vocês vão experimentar amanhã os agentes aqui do catálogo, mas a ideia é que vocês montem seu próprio portfólio. E às vezes vocês vão até identificar oportunidades e criar seu próprio agente. Então, não é nenhum nem outro, é realmente você conseguir tomar esse tipo de decisão e criar o seu próprio portfólio, usando uma parte, ou maior parte ali, talvez, Stexpot AI, mas um pouquinho de Copilot também não tem problema, tá? O importante é você conseguir extrair o melhor das ferramentas. Só um ponto, eu acho que, inclusive, dá para pegar esses agentes que vão ser disponibilizados e fazer fork deles, né? E experimentar mais coisas e testar, editar ele, né? Até melhorar eles, né? Então é um ponto interessante aí de exercício para se fazer, para se ganhar experiência e partir de um ponto alto já, né? De desenvolvimento de AI. É isso, é isso. E muito do que a gente discute, assim, com as squads, até numa camada executiva, pessoal, justamente essa parte de portfólio de agentes. E normalmente acontece justamente assim, a squad, ela vai ter 10 agentes que ela usa, e uma da parte ali do desenvolvimento é Copilot, e não tem problema. E aí depois, a gente olha para o portfólio, aí tem lá um agente do PM Cloud Booster para fazer refinamento de história, que é da Stexpot AI, um agente para abrir Gmood, que é da Stexpot AI. O importante é você extrair o melhor da AI para acelerar e gerar valor, tá? E até só para fechar ali minha fala sobre indicadores, uma vez que você acessou, por exemplo, acessei Stexpot AI, que eu vou fazer um prompt, já tá contabilizando que eu sou usuário, entende? Então, assim, não é questão assim, de exclusividade, mas aqui o valor, o impacto que a gente gera com cada ferramenta de AI, tá? E outro ponto importante também é feedback. O produto Stexpot AI, ele é um produto ZUP e também aqui em parceria com o Itaú. Então, é muito importante também a gente levar esses feedbacks para time de produto, o que a gente entender que seria interessante de ter de evolução, até para a gente ajudar internamente a evoluir o nosso produto, tá? Eu já vou passar para ti, tá? É só porque tem umas perguntas no chat. Esse acesso... Meu não é nem pergunta, na verdade. Eu ia só complementar a história do copiloto, que eu uso ele há muito tempo. Só que eu uso os dois. Eu uso o copiloto e o Stexpot, porque alguns comandos, alguns ajustes de códigos não são iguais. A Stexpot pede uma forma, o copiloto pede outra. Aí eu acho que vai da gente ter o discernimento na hora de usar. Eu tenho a mania de pegar um de cada, assim, juntando os dois na hora de fazendo, assim. E, assim, claro, assim, como é que eu posso explicar? Eu vou entendendo as duas partes e montando eu mesmo no código, montando eu mesmo, até para estudo mesmo, você pode perceber, eu uso muito para estudo.
eu faço cursos, assim, por fora, e às vezes um conceito, eu gosto de pegar 3 tipos de... Eu gosto de pegar o conceito da inteligência artificial, eu gosto de pegar o conceito do Google, que tem o Medium e os outros artigos, e o do conceito de que eu estou vendo o vídeo, porque eu vou comentar, eu sou autista, e normalmente o autista tem uma dificuldade gigantesca de entender o que as outras pessoas estão falando. Então, essa é a minha forma de estudo. Eu vou pegando vários conceitos e várias coisas, e o copiloto eu uso há muito tempo, assim. Perguntaram sobre como conseguir o acesso, eu não sei dizer, porque eu consegui, eu estava em outro squad, foi bem antes, bem no comecinho, quando o Itaú liberou. Então, eu tenho esse acesso até hoje. Então, não, mas é só para compartilhar isso, que eu uso dessa forma, os dois, assim. Aí descubro, vocês falaram de outras inteligências artificiais que eu nem sabia que existia de código, eu achei interessante para começar a estudar também e aprender. Então, vai ter mais coisas para mim ir pesquisando e entendendo, assim. Foi só um jeito de explicar como eu uso para ver se ajuda alguém também a usar dessa forma. Se tá bom esse jeito, ou se tiver alguma dica também, de outro jeito também, eu agradeço. Perfeito, tá, é isso mesmo, é isso mesmo. E até falando sobre os acessos, ali foi até a pergunta do Pedro. Ô, Pedro, o acesso, aí eu acho interessante você conversar com sua liderança direta, tá? Porque o acesso, ele precisa de uma licença, né? E essa licença, ela vai com um centro de custo, ali da squad que você está alocada, então vale você conversar com a sua liderança para solicitar esse acesso, uma vez que tem essa parte de centro de custo ali da squad. E até, pessoal, assim, a gente vai ver, eu gosto de tangibilizar um pouquinho aqui de o que é expectativa também, tá? StackSpot AI e Copilot são soluções de interface. O que eu quero dizer com isso? São soluções que você pode selecionar o seu agente via interface, que você clica ali, criar agente, ou o Copilot ali, você seleciona o modo agêntico, seleciona qual modelo você quer utilizar, enfim. É algo visual e, digamos que tem uma usabilidade mais tranquila, mais fácil aqui para qualquer um usar AI pela primeira vez ou iniciar aqui com o uso de AI. Mas, quando a gente fala, e até trazendo um pouquinho do curso ali do Future Minds, e talvez por isso que tenha gerado um pouquinho de complexidade, é que AI generativa é um pouco mais complexo ali quando a gente fala de como a AI generativa funciona, porque a gente está falando de modelo matemático, ali de correlação não, de busca por similaridade semântica, cálculo vetorial, então assim, é um pouquinho mais complexo e a implementação de uma solução você pode, por exemplo, fazer via código usando o LangChain. Então, algumas soluções como o Yara de AI, a gente implementa usando o LangChain. Aí é programação pura, é Python, e aí já é um pouco mais complexo. Então, para quem quer se aprofundar em AI, eu quero ser um AI developer, aí eu sugiro, por exemplo, estudar o LangChain, tá? Que é um framework para implementação de AI em Python. Mas aqui a gente vai falar de StackSpot AI, então é para ser um pouco mais tranquilo, tá, pessoal? Eu vou dar start aqui, a gente tivemos aqui 30 minutinhos para dar uma introdução. Eu quero começar aqui com vocês a parte de conteúdos, e aí fique à vontade para me interromper, levantar a mão aqui para a gente ter essa troca, tá? Mas beleza, eu loguei na StackSpot AI no portal. A StackSpot AI também pode ser acessada via plugin nas IDEs, tá? Então vocês podem instalar, por exemplo, quem usa IntelliJ pode ir no Marketplace e instalar o plugin da StackSpot AI, temos do VS Code, temos do Visual Studio, PyCharm, entre outras soluções de IDE. O portal, qual que é a diferença do portal para o plugin da IDE? Que a plugin da IDE ele é mais para utilização mesmo, né, em tempo de codificação, e já no portal é onde podemos criar
os conteúdos, criar as soluções de AI. Uma vez que nós acessamos a StackSpot AI, nós já podemos interagir com ela, e por padrão ela já vai estar utilizando de um modelo de IA generativa. Por padrão ele usa o GPT-4o, e aí eu estou apresentando aqui a tela, né, da StackSpot AI, e no canto inferior direito, onde nós digitamos o prompt, lá embaixo tem uma opção de enviar esse prompt, temos como selecionar um modelo. Então, por padrão, ele veio o GPT-4o, nós podemos vir aqui, eu gostaria de, para esse prompt que eu vou enviar para o StackSpot AI, eu gostaria de usar o GPT 5.1. E aqui, pessoal, antes até da gente falar de como a gente toma esse tipo de decisão sobre modelos, é importante a gente também conhecer as diferenças entre modelos, entre LLMs e SLMs. Então, eu sugiro muito também, para quem não... eu acredito que no próprio curso da Future Minds o pessoal tem abordado, mas vale sempre fazer benchmark, pesquisas, para entender quando que, para qual tipo de atividade, qual modelo é o mais indicado. O GPT 5.1, por exemplo, ele tem uma capacidade de raciocínio muito elevada. Para tarefas complexas, ele se desempenha muito bem. Ele teve um boost ali, uma melhoria de performance em relação ao 5.0, porque o 5.1 ele consegue equilibrar bem a carga de raciocínio que ele vai usar para a execução da tarefa, dependendo da complexidade da tarefa. Então, antes, no GPT-5, quando você pedia para ele, resuma uma transcrição de uma agenda, ele levava tempo para fazer aquela atividade, porque ele colocava 100% da sua carga de reasoning, de raciocínio para executar a tarefa. E agora, no GPT 5.1, ele balanceia, ele faz o quê? Ele entende a demanda, e aí ele vai colocar mais raciocínio ou menos raciocínio, dependendo da tarefa, tá? Então, 5.1, eu particularmente eu gosto muito aqui do 5.1. Mas, enfim, aqui é só uma explicação, porque às vezes a gente... É bom conhecer um pouco desses modelos, porque às vezes a gente vai só no padrão aqui, que no caso ele estava selecionando 4O, e nem sempre é o melhor modelo para resolver a nossa atividade, tá? Para que a AI resolva e faça o que a gente precisa. Então, eu vou botar o 5.1, e aqui eu quero fazer um primeiro teste com vocês, para a gente começar aqui o nosso... a consolidar aqui um pouquinho dos conhecimentos. A gente pode interagir com a StackSpot AI. E aqui, pessoal, a gente poderia, por exemplo, pedir para ela me gere um exemplo de detalhamento de história de usuário. Ponto importante, a StackSpot ela tem 2 agentes padrões default, ou seja, sempre que nós abrimos a StackSpot AI e enviamos um prompt, a gente vai estar automaticamente usando um agente padrão, que neste caso aqui é o Flex, StackSpot Flex. Ele vai responder sobre qualquer assunto, ele é um agente mais aberto. Ele não tem nenhum tipo de definição, tá, de comportamental, de atribuição, mas é só porque a StackSpot ela orquestra modelos, então por padrão ela já tem um modelo ali, um agente padrão ali que é o Flex, tá? Eu vou enviar aqui esse prompt, mas eu quero trazer aqui alguns pontos importantes com vocês, tá? Então, perceba o seguinte, ele processou de forma veloz, tá? 5.1 tá bacana nessa parte. Trouxe, inclusive, aqui já usando um Markdown. Então, assim, ele trouxe um resultado. Ele trouxe aqui um exemplo de história de usuário, com título, uma narrativa de visão cliente, uma descrição, regra de negócio. Qual que é o ponto importante aqui, pessoal? O modelo, ele teve todo o pré-treinamento ali que foi feito de dataset para o modelo. Então, bilhões de parâmetros de dados de treinamento que permitem que o modelo responda sobre qualquer assunto. Ele usa ali o modelo Transformer, então ele pegou nosso prompt, né, que
foi me gera um exemplo de detalhamento de história de usuário. O que ele fez? Ele transformou isso em vetores, né, e ele segue ali um modelo matemático, então ele transforma tudo isso em vetores, vários espaços vetoriais por meio do processo embedding, e ele começa a buscar na base do modelo aqui do GPT 5.1 ocorrências de dados, repetições de dados que tenham maior proximidade, similaridade com o nosso prompt. Então ele viu que, olha, eu tenho, sei lá, 1000 ocorrências aqui deste exemplo da história que ele nos retornou, que é cadastrar novo endereço de entrega, e aí ele optou por retornar isso para a gente. Muito importante a gente entender como a AI genética funciona, que ela é não determinística. O que isso significa? Que ela não é exata, ela pode errar, né? Ela pode não sempre responder a mesma coisa, porque ela trabalha por proximidade, cálculo matemático. Então, o que ela entendeu aqui? Olha, esse prompt que nós enviamos de gerar um exemplo de uma história, de determinada história, eu tenho X ocorrências de dados de dataset aqui no meu treinamento que eu tive, eu enquanto modelo, então eu vou te retornar essa maior ocorrência, mas isso não significa que é o que você está esperando. Então ela pode variar, pode ser que no meu próximo prompt aqui, o mesmo prompt, ele já retorne outro exemplo de história. Então isso acontece, e por isso que quando a gente fala de o quão confiável a AI ela é, por isso que a gente fala, para a gente garantir que o resultado seja o que a gente está esperando, a gente trabalha muito aqui a parte de acurácia, que é a gente fazer vários testes, né, vários prompts repetidos, inclusive tem ferramentas para isso, para que em 90% das execuções a gente tenha a mesma resposta. Então, ela nunca vai ser 100%, mas ela chega próxima disso conforme as práticas que a gente vai aplicando, de engenharia de prompt, guarda-rails e outras boas práticas. Mas que ponto que eu quero chegar aqui, pessoal? A IA retornou um exemplo de história de usuário. Mas, não necessariamente isso tem relação com o nosso contexto do Itaú. E agora, como é que a gente traz esse contexto para a IA generativa? Porque o modelo teve o pré-treinamento. Então, o modelo se baseou na repetição de dados de dataset que teve de treinamento para nos responder. Mas, no Itaú, será que esse exemplo aqui de história de usuário, com título, descrição ali, regra de negócio, é um modelo que o banco utiliza? Aí que a gente começa a entrar numa parte de como que nós treinamos a AI para que ela responda seguindo o padrão do contexto do Itaú, ou até seguindo o padrão da sua squad. E aí que a gente entra aqui numa parte que a gente vai usar o RAG, tá? O Retrieval Augmented Generation. Imagino que vocês tenham visto isso nos treinamentos do Future Minds. O RAG, pessoal, ele é muito importante para a gente dar contexto. E quando a gente traz isso para Stackspot AI, basicamente é o Knowledge Source, tá? Se for para... o que é o RAG no Stackspot AI? Knowledge Source. Knowledge Source, a fonte de conhecimento, base de conhecimento, é uma forma que nós temos de dar contextos adicionais para a AI considerar na resposta. Então, ao invés de ela gerar um exemplo de história do treinamento do modelo, ela vai usar o nosso exemplo, né, o nosso modelo ali a nossa fonte de conhecimento para se basear e gerar o resultado. Então, nas soluções de AI que nós construímos, principalmente aqui em Stackspot AI, nós usamos muito os knowledge sources para trazer contexto do banco, trazer contexto da squad, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Então, eu vou abrir aqui, eu vou em conteúdos, menu lateral esquerdo, temos a parte de contents, eu vou expandir essa parte de contents e a gente vai abrir knowledge sources. Beleza. Knowledge sources. Knowledge sources, né, as fontes de conhecimento, nós temos 3 tipos na Stackspot AI. Nós temos... eu vou até trazer
a abreviação que normalmente a gente usa, que é o KS, Knowledge Source, e temos o KO, que é o Knowledge Object, mas eu vou explicar mais ali no detalhe para vocês o que é o KO. Mas quando a gente vai criar um Knowledge Sources, então eu abri aqui a tela de Knowledge Sources, nós temos uma listagem de KS, no meu caso aqui ele está trazendo os KS de nível pessoal, nós temos os de nível compartilhado e de nível conta. Quando nós criamos qualquer tipo de conteúdo, seja um KS, um agente, um Quick Comment, ele vai ficar na aba pessoal, ou seja, somente nós temos acesso àquele conteúdo. Se alguém compartilhar o conteúdo conosco, a gente vai ter visibilidade desse conteúdo na aba compartilhado. E caso a gente opte por publicar o nosso conteúdo em nível conta, ele vai ficar disponível para todo o Itaú. Então, um ponto aqui importante, tá? Quando que nós devemos publicar a nossa solução de AI em nível conta? A partir do momento que a gente experimentou, que a gente validou a nossa solução e que ela já está madura para ser expandida ali para escalar a nível Itaú, tá? Então, só para a gente não, né, por exemplo, poxa, criei aqui o KS de teste e publiquei em nível conta, aí mais o conteúdo que a gente vai estar disponibilizando em nível conta e acaba, às vezes, gerando mais dados ali, mais conteúdos que às vezes nem sempre estão ali aptos para serem usados para todo o contexto Itaú, tá? Mas é só esse detalhe que eu queria comentar com vocês, que uma vez que a gente criou a nossa solução, a gente validou aqui na Squad, a gente viu que está madura, a gente pode publicar e disponibilizar para todo o banco. Então, beleza. Eu vou criar aqui um KS com vocês. Nós temos de API. API, basicamente, poxa, eu tenho uma API interna aqui da minha Squad, eu gostaria de trazê-la como uma fonte de conhecimento para o meu agente considerar nas respostas dele. Então, aí o ideal é nós usarmos o tipo de Knowledge Source API, porque ele é próprio para Open API Swagger. Então, vamos supor, eu tenho a documentação da minha API, acessei lá o Open API, exportei lá a documentação em formato JSON, eu consigo importar como KS do tipo API. Aí ele vai quebrar certinho ali por endpoint, tá? Então, se for um Knowledge Source do tipo API, a gente usa esse próprio tipo para criar ele. Personalizado, normalmente é o que mais utilizamos, porque ele é próprio para qualquer tipo de fonte de conhecimento, documentação, PDF, Markdown, JSON, enfim, a gente usa bastante o tipo personalizado. E o grupo de snippet, ele é específico para código, tá? Então, poxa, eu quero adicionar uma classe como uma fonte de conhecimento, a gente usa snippet, porque ele é próprio para código. Tem mais um tipo de KS que ele não está listado porque ele não pode ser criado, mas ele é também um tipo. Então, são 4 tipos que nós temos de KS na StackSpot AI: API personalizada do snippet e o Indexed Project. Indexed Project é quando nós abrimos ali o plugin da IDE, ou seja, estamos utilizando o VS Code, habilitamos ali o plugin da StackSpot AI, tem uma opção de indexar projeto, ou seja, eu estou codificando, fazendo a minha task numa aplicação, e eu gostaria que o StackSpot AI usasse todo o contexto da aplicação ali como fonte de conhecimento, para que ela saiba exatamente as classes que eu estou mexendo e considere isso no contexto. Então, você pode habilitar a indexação do projeto. O que ele faz por baixo dos panos? Ele envia esse projeto com um knowledge source para StackSpot AI e fica com o tipo Indexed Project. Então, quando você faz uma interação com a StackSpot AI, ele vai fazer uma busca por similaridade semântica, que é a busca do RAG, né, Retrieval Augmented Generation, e vai considerar esse conhecimento para gerar o resultado do prompt do usuário. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui que tem classes de aplicação, e aí ele vai considerar esse projeto aqui como contexto, tá?
Então, eu estou mostrando aqui, só para explicar também, detalhar a tela, eu tô mostrando um projeto que eu indexei, usando essa feature do plugin, e ele tem as classes do projeto aqui como fonte de conhecimento. Então, tem aqui uma classe Python aqui que ele está, que ele submeteu como KS via indexação. Mas, opa, tem pergunta aí, deixa eu... Vê se melhorou meu áudio, vocês conseguem me ouvir? Estamos ouvindo, Kátia. Beleza. A minha dúvida é sobre essa questão de indexar, aí é só via IDE, no caso, só pela IDE, aqui pela plataforma, não. Exato. Você até pode, no caso, submeter as suas classes ou zipar o teu projeto todo e subir como KS, mas a feature de indexação ela é própria para isso, para considerar o seu projeto que você está codificando naquele momento, você indexa ele inteiro, né, se quiser também, né, dá para indexar só a classe que você abriu, por exemplo, mas ele é próprio para isso, para usar o contexto do projeto. Mas tem casos aqui que o pessoal quer usar repositórios como fonte de conhecimento, aí teria que submeter manualmente mesmo, tá? Ou via API também dá. Então, já teve cases aqui que o pessoal criou um script Python que integra com o GitHub aqui do Itaú, pega ali o repositório e chama uma API de knowledge source para criar knowledge sources nesse Export AI passando todo aquele repositório. Então, é uma opção também, tá? Se você precisa, tipo, vários repositórios como fonte de conhecimento, dá para criar aqui como KS de forma manual. Mas se você está todo numa aplicação ali na IDE, vale mais você ativar a feature de indexação, que aí já faz automático. Tá bom, aí no caso pela trilha lá do Teacher Light, ou por aqui, a gente vai conseguir ter um exemplo para a gente ver isso na prática, esse caminho aí da integração com a API ou com a indexação? Eu posso mostrar agora, tá? A gente vai ver ainda na agenda de hoje a integração com a API, tá? Fazer chamada para você pode ver a API. Mas deixa eu abrir aqui o VS Code, que aí eu aproveito e já apresento aqui essa indexação de projeto, tá? Deixa eu só carregar aqui no Export. Eu vou parar o compartilhamento e vou compartilhar o VS Code rapidamente. Compartilhamento tela cheia. Boa. Pessoal, eu abri aqui o VS Code, tá? Aí só para mostrar aqui essa feature de indexação de projetos. Então, nós temos... eu abri o plugin, a extensão desse Export AI no VS Code, fiz o login, e nós temos no canto superior da janela do plugin nesse Export AI, temos os 3 pontinhos, que é a opção de settings desse Export AI. Quando clicamos nos 3 pontinhos, ele vai abrir as configurações e nós teremos 3 opções: Animation, Autocomplete e Project Indexing Mode. Quando a gente expande a opção de Project Indexing Mode, ele vai habilitar aqui a opção ele tem aqui 3 opções. None, ou seja, desabilitar, que é a opção de indexar o projeto. Temos o Relevant, que é indexar arquivos relevantes do projeto, que são os arquivos que você for abrir. Cada arquivo classe que você abre nesse modo, ele indexa. Então, ele não vai indexar o projeto inteiro, somente classes que você abriu. E ele tem a opção de full, ou seja, eu quero indexar
todo o meu projeto que eu estou atuando, que está aberto na minha IDE. Se você habilitar a opção de full, ele vai indexar tudo. Então, todas as classes daquele projeto serão indexadas. Eu vou deixar no relevant, só para indexar. Acho que é interessante esse ponto aí de você colocar para indexar todo o projeto, você vai muitas vezes consumir muito token desnecessariamente, né? Aí é uma questão de você balancear o que você vai fazer. Senão você vai gastar muito token desnecessariamente, porque muita parte do projeto você não vai mexer naquela consulta que você está mexendo, né? Então talvez o ideal seja ser relevante mesmo, né? É que, na verdade, como ele usa RAG, você não vai gastar token, né? Porque ele vai consultar essas classes. Então, ele vai pegar ali o prompt do usuário e vai buscar ali no projeto indexado todas as classes. Tipo assim, você tem um projeto de 300 classes. Então, ele vai olhar classe por classe e vai ver qual que tem mais relevância, similaridade com o prompt do usuário. Qual que é o problema? O problema aqui, digo problema, mas talvez o ponto negativo que a gente pode ter com a opção full é a indexação, porque pensa assim, a indexação ele vai fazer requisições para esse Export para enviar o projeto. Então, já aconteceu, eu lembro que quando lançou essa feature, o pessoal foi indexar um projeto que tinha, sei lá, 1.500 classes, literalmente travou a ITE, assim. Hoje já foi feito vários tratamentos, então ele vai enviando ali em demanda, tá? Ele vai fazendo várias requisições para enviar todo o projeto. Então, um ponto negativo pode ser que ele leve mais tempo para indexar todo o projeto, porque ele vai fazer várias requisições para esse projeto, para enviar isso como knowledge source, para criar isso como fonte de conhecimento. E o outro ponto negativo é que, às vezes, você faz uma pergunta muito específica. Eu gostaria de criar testes unitários para a classe X. Considere as classes tal, tal e tal como contexto. Aí, como você tem o projeto inteiro indexado, às vezes você tem alguma classe que é bem parecida e pode ser que a StackSpot considere essa outra classe e não a que você quer. Por quê? Você indexou o projeto inteiro como fonte de conhecimento, tá? Então, só esses cuidados aqui que a gente possa ter, porque às vezes indexar o projeto inteiro pode influenciar no resultado que a AI vai ter, justamente por ter muito contexto. Gabriel tá com a mão levantada, pode falar? Opa, tá me ouvindo? Tô vendo? Foi uma dúvida. Teve uma vez que eu instanciei um projeto de uma lambda pelo EDP, então ele já vem alguns códigos padrões, né? Daí eu fiz todo o desenvolvimento, tudo, então o código já não era mais o mesmo. Daí quando eu fui pedir para ele gerar um README do projeto, ele considerou o código antigo. Então aquele código que vem por padrão quando você instancia o EDP. Então, e estava indexado full. Tem como forçar a reindexação? Eu não sei se ele estava usando um conteúdo antigo daquele projeto. Tem. Como que faz nesse caso? Exato, toma tua charada, tá? É isso mesmo, porque o que aconteceu? Eu vou abrir um projeto aqui que eu tô. Deixa eu só, porque senão eu tô sem nenhuma classe, nenhum projeto aberto. Mas o que acontece? Uma vez que você habilita a indexação full, por exemplo, né, no teu caso, ele vai enviar todo aquele projeto como knowledge source para esse Export AI. Então, ele vai ficar com aquele código e quando você evoluiu o código, também, né, modificou todo aquele projeto, você vai precisar desabilitar. Então, deixa eu abrir aqui esse Export AI agora. Ó, ele tá desabilitado aqui, mas o que apareceu aqui, ó, Project Indexing Disabled, então tá desabilitado, mas o que iria acontecer? Ia aparecer para nós que ele tem não sei quantas classes indexadas daquele projeto. Então dá para a gente desindexar, tá? Desabilitar a indexação e enviar novamente. Aí ele vai atualizar o knowledge source com as novas classes, que foi o teu caso ali, né? Ele indexou uma primeira vez, e depois que você modificou o projeto, ficou com as classes antigas indexadas lá nessa Export AI. Beleza. Essa é a minha dúvida. Obrigado. Bom. Acho que o Pedro também tá Boa.
Pode falar aí, pessoal. Pronto. Vocês estão ouvindo, né? Uhum. Era só para, acho que foi uma coisa que até complementou com o que o Gabriel colocou aí, porque eu ia comentar justamente isso, porque esse esforço de indexar, ele acontece uma vez. Quando você indexa a primeira vez, toda vez que você abre aquele projeto, e você, estando ali no IDE com o Stack Export ativado ali, ele já vai entender aquele projeto e já anexa, ele já traz aquele anexo ali, ele já guarda aquela informação. E aí é bom que complementou essa informação do Gabriel, porque realmente você tem que atualizar. Se você teve alguma mudança drástica ali, alguma mudança significativa, e isso ocorre muito, né? Porque às vezes um projeto é mexido por vários squads, então, tipo assim, você tem que estar todo o tempo tendo esse cuidado. E comentar também que ocorreu comigo essa questão do teste unitário. Quando eu fiz uma solicitação de um teste unitário, ele considerou toda a classe, mas ele não conseguiu, assim, ele conseguia fazer todo o teste para aquela classe que eu estava pedindo, só que quando eu rodava o teste, dava implicação em outra classe. Eu não conseguia entender qual era a classe que estava implicando aquele teste, que estava impactando, porque quando eu rodava só o teste da classe unitária, o teste unitário daquela classe que eu queria, beleza, ele rodava direitinho, passava os testes direitinho. Quando eu rodava o teste do projeto todo, ele quebrava. E aí ele quebrava exatamente na classe que ele tinha me dado a sugestão de teste unitário. E eu ficava, pô, mas quando eu rodo a classe sozinho, ele dá ok. Quando eu rodo o teste todo dia, ele quebra. E aí ele não conseguia entender para mim, não conseguia me mostrar qual era a classe que estava sendo impactada por conta daquele teste, porque ele usava aquela mass client, e aí o teste unitário ele não consegue trabalhar com essa classe em vários testes acontecendo em paralelo. Você tem que matar, fez o teste daquela classe, mata aquele teste para poder a outra classe pegar essa mesma classe, mass class, e fazer o teste. Se não matar, ele continua. E aí fiquei quebrando cabeça, aí foi que, cara, vou fazer uma consulta em separado aqui da Stack Export. Quando eu fiz a consulta, eu identifiquei qual era a classe que usava também aquela mesma classe. E aí foi um aprendizado legal também, em cima disso. Boa, não, é isso, é isso. Perfeito. Eu queria só, deixa eu só parar o compartilhamento, que teve um ponto ali, eu sei que tem bastante comentários aqui, mãozinhas levantadas, eu já vou passar para vocês, mas tem um ponto aqui interessante do que o Gabriel trouxe sobre documentação. Documentação, pessoal, a gente tem a TechDocs ali do CodeShift que faz isso para a gente, só para a gente não precisar exatamente usar esse TechSpot AI, né, no caso, indexar o projeto para gerar o README, nós temos o TechDocs que faz isso, tá? Deixa eu só compartilhar aqui a aba. Compartilhamento. Janela. Deixa eu pegar aqui. Boa. A gente tem no EDP, só para mostrar para vocês, eu abri aqui o EDP no navegador, que é o app.sexport.com, e nós temos o CodeShift, e no CodeShift tem uma parte de gerar documentação. Então, ele está integrado ali com o GitHub, né? Então, você consegue gerar aqui, importar o repositório e gerar a documentação dessa aplicação. Então, é uma solução que o pessoal usa bastante aqui para a parte de documentação. Deixa eu até ver. Ó, TechDoc. Ver detalhes. Acho que está gerando aqui para essa brand que o pessoal colocou para rodar. Mas, basicamente, é uma solução que é bastante usada aqui, tá? Que é uma solução que foi criada com EDP mais Stack Export AI, que é para modernização de código, então, principalmente ali para modernizar código legado para ali, por exemplo, código legado e transformar isso em um código modernizado, mas ele também gera documentação. Então, às vezes o pessoal usa só para gerar documentação. Beleza. Pode falar, Edu. Não, só queria complementar na questão dos arquivos indexados, que eu já passei por isso.
Aí o que eu fiz, né? Lá embaixo, no rodapé, vai ficar um balãozinho falando que está usando X arquivos, certo? E o que acontece? Quando a gente vai salvando, eu percebi que ele não atualiza os arquivos. Ele indexa uma vez, se eu não gerei um arquivo novo ou fiz alguma grande mudança, ele não percebe isso. E aí o que eu faço para ele, entre aspas, repreender, né? Eu desmarco lá os arquivos usados e ele vai desmarcar aquele botãozinho azul lá de Deep Knowledge Edge, né? E aí, quando você clica de novo, ele vai regerar os arquivos que ele indexou. E aí ele consegue ver os arquivos alterados que você salvou, entendeu? Então, assim, quando começa a dar umas alucinadas nas coisas novas que você fez, você tem que desmarcar os arquivos que ele indexou para ele refazer essa indexação. Só a dica mesmo para complementar. De bola. Gente, eu queria dar continuidade aqui na agenda, só para a gente não perder o time box, porque tem bastante coisa para a gente ver ainda, mas super rico aqui a discussão, tá? Eu acho que é uma feature bem legal que a gente pode usar aqui, essa indexação, porque traz esse contexto do projeto que a gente está atuando para esse TechSpot AI. E aí, até aproveitando para a gente fechar essa parte de knowledge sources, eu queria só que ver com vocês a criação dos KS, tá? Por quê? Existem algumas boas práticas que são interessantes da gente seguir para extrair o melhor aqui, ou permitir que a TechSpot AI, caso a IA generativa, porque esse é um conceito para a IA generativa, ela consiga usar ao máximo a fonte de conhecimento ou extrair melhor o conteúdo quando ela usa o RAG. E neste caso, eu quero ver aqui com vocês, deixa eu pegar aqui um KS de exemplo. De Markdown. Por quê? Então, aqui eu estou apresentando a criação de knowledge sources, onde a gente pode enviar um arquivo, fazer upload de um arquivo que pode ser uma documentação, PDF, TXT, Markdown, JSON, e transformar isso numa fonte de conhecimento, onde a AI ela vai consultar essa informação e gerar o resultado do prompt, ali, considerando esse contexto. Isso ocorre, por exemplo, no que a gente estava comentando agora, que é a indexação do projeto. Se nós indexamos o projeto, ele vai buscar essas classes para considerar no resultado. Então, aqui, pessoal, eu vou pegar um exemplo de um knowledge source, que foi uma instrução normativa do Bacen, que foi submetida como fonte de conhecimento. Foi feito o upload. Mas eu quero aqui ver com vocês algumas boas práticas. Por quê? Eu vou primeiro mostrar para vocês um exemplo onde a gente pegou o PDF e simplesmente fizemos o upload do PDF como knowledge source. E aí vocês vão entender o que muda de a gente submeter, por exemplo, diretamente o upload de PDF e criar o knowledge source, ou transformar esse PDF em um arquivo Markdown ou JSON com chave e valor, antes, fazer um tratamento antes de criar o knowledge source. O primeiro exemplo é um PDF da normativa, então eu vou seguir esse exemplo da normativa regulatória do Bacen. A normativa regulatória é uma instrução ali que o Bacen, o Banco Central do Brasil, ele lança com normas ali, seja revogando alguma regra ou adicionando alguma nova regra ali do Banco Central. Neste caso específico é do Open Finance, que é a parte ali de consentimento que você pode habilitar para que o banco tenha acesso a todas as contas que você tem no seu nome, por exemplo, e use isso como uma forma de saber ali, né, todas as aplicações que você tem. Enfim, aí, pessoal, a gente poderia simplesmente, poxa, eu gostaria de criar aqui um knowledge source para que o meu agente de AI tenha esse conhecimento. E aqui pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser uma documentação de uma aplicação, pode ser um OKR, enfim. É uma forma que nós temos de dar um contexto para a AI
de um tema, algum conhecimento que ela não tenha, ou seja, que o modelo que teve o pré-treinamento, ele não vai ter um conhecimento que seja específico aqui do Itaú. No caso aqui, para quem, o time de produtos, existe aqui um framework chamado JIP, que é o Jeito Itaú de Produtar. Da mesma forma que para quem desenvolve front-end, nós temos o IDS, que é o Itaú Design System. Esse tipo de conhecimento, o modelo de AI da OpenAI, por exemplo, o GPT 5.1, não vai ter, porque é algo específico do banco. Então, a gente pode criar esse conhecimento como knowledge source. Mas, vamos supor, poxa, é legal, agora eu quero criar o meu KS. Eu posso ir lá do SharePoint aqui do banco, copiar o conteúdo ou baixar no formato PDF e simplesmente submeter aqui como knowledge source. A gente pode fazer isso. Mas isso pode gerar alguns pontos que dificultam a busca que a AI vai fazer por esse conhecimento. E o exemplo que eu quero mostrar para vocês é o do PDF aqui que a gente fez esse teste. Um time nos procurou dizendo, poxa, toda vez que eu criei o Knowledge Source aqui com a normativa do Bacen, só que quando eu pergunto para a IA, ela não está trazendo todo o conteúdo que eu gostaria. E aí a gente foi entender como que esse KS foi criado. Esse Knowledge Source em específico, ele tem 3 KOs. O que é o KO, pessoal? O KO é um Knowledge Object, um pedaço de conhecimento. Então, quando foi feito o upload desse PDF, a Stackspot ela entendeu, poxa, eu vou quebrar esse conteúdo aqui de 20 páginas em 3 pedaços de conhecimento. Então, para quem assistiu Future Minds, vocês vão lembrar de um termo chamado chunk. O que é o chunk? É a quebra do conteúdo em pequenas partes para facilitar a busca semântica. Lembrem que a AI generativa trabalha por cálculo de similaridade semântica, ou seja, ela busca o quão próximo aquele pedaço de conhecimento é em relação ao prompt do usuário. Então, se a gente for fazer um teste, percebo que tem uma opção de fazer teste aqui, eu envio um prompt, observe os segmentos junto com o seu score. Vou digitar no seguinte prompt, me dê detalhes da normativa regulatória 615. Eu sei que tem 615 ali, então eu vou mandar esse prompt. Percebam, pessoal, que ele gerou um score, uma pontuação, onde ele classificou que o primeiro pedaço de conhecimento, o primeiro KO, chunk, ele tem 47,5 de pontuação, enquanto o segundo 43,1 e o terceiro 42,0. O que isso significa, pessoal? Significa que o primeiro pedaço de conhecimento tem mais similaridade com o prompt que nós enviamos do que os demais. Então, a AI, como ela trabalha com atenção, tecnicamente basicamente é como ela faz para dizer, olha, isso que você me pediu tem mais similaridade com esse conhecimento aqui que eu tenho. Então, ela entendeu que o primeiro pedaço de conhecimento, ele tem mais palavras-chave que são similares ao prompt do usuário. Isso é muito importante, tá? Porque, às vezes, a gente pode ter cenários onde a gente vai fazer o teste e a gente percebe que, poxa, mas a IA não está considerando o meu knowledge source. Às vezes, essa similaridade é o score que está muito baixo, tá? Como que a gente melhora esse score? Como que a gente facilita com que a AI considere esse conhecimento? Da maneira que esse knowledge source foi criado, se a gente expandir aqui os KOs, percebam que cada KO tem 3 linhas extensas de conteúdos, texto puro, digamos que sem uma clara organização. E organização entre os pedaços de conhecimento é algo muito importante para a IA considerar o conteúdo. Estou sabendo que a IA trabalha com palavra-chave, trabalha com algoritmo de atenção, e ela precisa dessa palavra-chave para considerar mais ou considerar menos um conteúdo. Quanto mais
organizado o nosso pedaço de conhecimento for, mais facilidade ela tem de considerar esse conteúdo. Neste exemplo, está meio bagunçado aqui, que são textos, mais textos, sem muito título, subtítulo, header context, enfim. Qual que é a sugestão que nós damos para que o conhecimento fique mais fácil para a AI considerar? Tem dois formatos aqui muito interessantes para quando a gente fala de RAG, tá? Isso aqui, eu trago, por mais que isso aqui seja knowledge source, pessoal, mas por baixo dos panos é RAG, tá? E RAG você aplica para qualquer IA generativa, não somente Export AI, Copilot, enfim, até quando a gente for consumir um modelo usando o LangChain, a gente pode trabalhar com RAG. Então, se nós criarmos esse pedaço de conhecimento usando um Markdown ou JSON, chave-valor, o resultado vai ser mais interessante. Por quê? Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo Markdown para vocês verem a diferença nos chunks, nos KOs aqui, tá? A mesma instrução normativa, só que agora em formato Markdown. Percebam que ela tem muito mais linhas, então antes eram 3 linhas em texto corrido, agora o primeiro chunk tem 69 linhas, e percebam que tem header context, ou seja, hashtag, que é um título, né, instrução normativa 615, aí subtítulo, que são 2 hashtags, que é do formato Markdown. Tem o subtítulo, aí tem os tópicos de cada subtítulo, enfim, a organização ficou bem mais interessante para que a AI ela considere o pedaço de conhecimento, tá? Então, assim, Markdown funciona muito bem, e o JSON também. Eu vou pegar um exemplo de JSON, com chave-valor, aí vocês vão ver como fica interessante o JSON. Aí. Agora eu estou mostrando aqui um JSON, que é um log lá do YouConfia, ele tem 100 linhas, cada chunk foi quebrado em 100 linhas, mas cada linha ela tem chave, tá aqui, ó, data de referência, data. Diretoria executiva, o nome da diretoria executiva. Aí depois tem código da comunidade, sempre chave e valor. Então, se você pedir para a AI, deixa eu pegar uma informação mais específica aqui. Ó, se a gente gerar um prompt para AI usando esse knowledge source específico aqui que eu estou mostrando, que é um log de apontamentos do YouConfia, a gente pode fazer o seguinte prompt: me liste todos os apontamentos de vulnerabilidade, não vulnerabilidade, né, mas todos os apontamentos ali do YouConfia críticos para squad, jornada e gestão do lead PF. Ele tem no knowledge source aqui, no KO, o nome da squad, chave e valor da squad, nome da squad, e ele tem aqui o escopo crítico, e a sigla, enfim. Como esse knowledge source, esse KO, ele tá, knowledge object, no caso, ele tá com chave e valor, vai ficar muito fácil daí a identificar o que é squad, o que é crítico, o que não é, e trazer esse retorno, e trazer isso para o usuário, tá? Então, se fosse um texto corrido, sem muita organização, isso dificulta a busca semântica que a AI faz pelo conhecimento, partindo do princípio que isso aqui é RAG. Então, esse tipo de conhecimento, na prática, ele ajuda muito a gente extrair o melhor da IA generativa. Pode falar, Pedro. Opa, gente, beleza. Só complementar, Rafael, a gente passei recentemente por uma situação dessa aí, tá? A gente pegou uma planilha que tinha dados de pessoas, né, tipo, simulando ali dados de compradores, e tinha toda a jornada dele nas linhas, né, então tinha um nome e tal, e aí quando a gente colocava isso como, tentava migrar o Excel direto, na verdade, para um SL, aquele outro formato AVS, acho que era uma coisa assim, e aí ele quebrava, mas quebrava errado, né, então, tipo assim, ficava dados de uma pessoa num trecho, no outro, no KO, ficava meio que bagunçado.
Aí a gente fez essa estratégia aí. A gente pegou, transformou ela num JSON, chave valor, e aí ele conseguiu listar todas as 300 pessoas, isso eram 300 pessoas, né? E aí cada pessoa ficou com seus dados numa linha só. E quando a gente pedia para... E aí a gente usava o que era comum entre eles, que era o ID. E aí o ID é um campo comum entre eles, só que cada pessoa tem o seu ID próprio. E aí quando a gente consultava aquele ID, ele trazia exatamente o ID certinho, com os dados certinhos daquela pessoa. Depois a gente comparava com a planilha e via que ele conseguiu, sim, extrair corretamente aquele dado. A gente passou por isso aí. Aí eu fiquei com uma dúvida aqui, Rafael, também, assim, pegando aquele exemplo ali do Bacen, né? Então, tipo assim, quando a gente vai ali pega um texto desse do Bacen, a gente pega ali por exemplo, um PDF. E aí a gente vai trazer para dentro. Então, pelo que eu entendi ali, o ideal seria, se eu tentar converter ele diretamente ali, ele vai ter esse problema de talvez quebrar ali o KO em partes que vão pegar um trecho de uma parte de outra. Então, o ideal seria, antes de fazer isso, a gente organizar, ler, dar uma lida ali no PDF e organizar os títulos para cada ponto que a gente quer que ele cerceie ali, que ele mapeie ali certinho e delimite direitinho onde começa e onde termina, dá um título e aí sim a gente subiria essas pequenas partes para não correr esse risco dele alucinar, digamos assim. Perfeito, perfeito, é isso. O pré-tratamento dessa fonte de conhecimento ela é essencial para o melhor resultado. Então, se você só pegar o PDF e jogar, é bem possível que ele fique solto, né, textos soltos nos KOs e vai dificultar a busca pelo conhecimento. Agora, se você, antes disso, eu vou dar alguns exemplos de como a gente faz, tá? Você pode criar um script Python para fazer essa transformação, essa quebra do PDF em pedaços de conhecimento, essa organização. Você pode usar um conversor, a gente tem algumas opções, e aí é legal até compartilhar com vocês, pessoal. No Itaú, nós temos uma extensão do Chrome, que é o StackSpot KS Converter. Eu vou abrir ele aqui. Eu vou compartilhar aqui o link dessa extensão, porque basicamente o que ela faz ela pega a página ali do navegador que está em aberto e faz o download já convertido para Markdown, tá? Próprio para KS. Então, essa é uma das opções que nós temos. Deixa eu... StackSpot AI Converter, extensão do Chrome, porque isso pode ajudar vocês também, tá? E ao invés de vocês, por exemplo, às vezes vocês têm uma página de documentação que vocês queiram converter para transformar em knowledge source, esse plugin já ajuda bastante. Temos opções mais automatizadas, como o atualizador de KS, é uma action que faz tudo automático, então assim, você cria o knowledge source e você consegue rodar essa action que ela pega uma página ou várias páginas do GitHub, pages, inclusive páginas dentro de página, ele separa tudo em formato Markdown, vários arquivos, e depois ele já faz uma integração direta com o StackSpot AI para criar os knowledge sources, tá? Então tem essa opção também. Deixa eu pegar aqui. Atualizador de KS. Estou dando essas opções, pessoal. A ideia a gente não vai se aprofundar nisso, mas é só para, caso vocês tenham dificuldade ali, poxa, eu tenho que ficar atualizando KS, aqui tem algumas opções no banco para isso, tá? E temos o Web Scraping. O Web Scraping talvez seja a mais complexa em questão de uso, assim, porque você tem que instalar aqui algumas dependências do Python e tal, do Playwright, mas é uma terceira opção também para criação de KS com conversão automática, pensando nessa boa prática que a gente viu agora, tá? Então, também tem um Web Scraping CLI. 3 ferramentas aí que podem facilitar essa criação de KS. Mas agradecer também aqui o Pedro pela contribuição, que é isso mesmo, assim, é legal a gente ver esses desafios no dia a dia. Pode falar, Alex. Opa, bom. Cara, entrando nesse assunto que você comentou sobre
o KS precisa ser convertido, né, para um formato mais legível ali para IA. Quando a gente faz uma anexação de um arquivo no chat, essa anexação, esse arquivo, ele vai ser lido, então, da mesma maneira, como se fosse um KS mal formatado, é isso? Não. Sabe por quê? O KS, ele trabalha com o conceito de RAG, ou seja, ele busca o conhecimento. Assim, o KS, ele cria uma base adicional, uma base vetorial, no caso desse Spot AI, usa PG Vector. Então, ele vai nessa base, ele vai buscar o conhecimento, por isso que ele já aquele score e tal, e aí ele vai ver o quanto de similaridade o prompt do usuário tem com o conhecimento do KS. Por isso que a gente faz todo esse trabalho, organização do arquivo, transformação, conversão para Markdown, JSON, para facilitar a busca. Agora, quando a gente envia no chat, ele transforma tudo em texto e envia toda aquela janela em texto. Então, ele não perde nada, ele vai considerar tudo que está naquela imagem, naquele... Né, se você mandar um PPT, por exemplo, ele vai analisar todo aquele material, transformar em texto e vai considerar tudo. Então, a gente não perde nenhuma informação. Agora, quando é KS, ele vai buscar, né? Então, ele não vai interpretar. Então, basicamente, essa é a diferença. Quando você envia arquivo no chat, ele vai interpretar e transformar em texto. E quando você usa KS, ele vai buscar o conhecimento e avaliar o quanto de similaridade tem com o prompt do usuário. Entendi. Eu achei que quando a gente indexava, ele transformava em RAG, né? Você usava como RAG e era uma base de dados ali temporária ali que você anexava no chat. Entendi. Por isso, Alex, que às vezes o pessoal é legal, essa sua pergunta é muito boa, porque isso ajuda muito na tomada de decisão que a gente pode ter dependendo da tarefa. Por exemplo, se você precisa analisar log, você tem um CSV de 1000 linhas, você tem duas opções. Você pode sim subir como KS e pedir para esse Export AI, olha, dado log tal, que está como KS, me traga os incidentes críticos. Ele vai consultar na base de conhecimento para ver e vai trazer os incidentes críticos, mas pode ser que ele perca um outro porque ele está fazendo uma consulta em uma base que a gente criou como fonte de conhecimento. Agora, se você envia o arquivo inteiro, ele vai analisar todas as linhas, então ele tende a considerar mais do que se fosse KS, tá? Então, isso é muito importante na tomada de decisão, porque às vezes a gente quer usar... eu preciso de uma solução de AI que faça análise, mas eu quero enviar como knowledge source. É diferente, tá? Porque o KS é uma consulta e quando você trabalha com um arquivo bruto, ele garante que tudo aquilo que está sendo enviado vai ser analisado. Claro que, se você enviar um arquivo de 10.000 linhas, aí ele vai ter algo que na IA a gente chama de loss in the middle, ou seja, você enviou tanto texto que ele mesmo, a própria AI vai perder a janela de contexto, ou seja, é muito token para processar, ou vai estourar o limite de token, ou ela vai perder algum contexto naquele arquivo de 10.000 linhas. Tá? Entendi. Beleza. Obrigado. Valeu. Show de bola, pessoal. Pô, legal demais aqui a interação de vocês, tá? Gente, de KS aqui, tá tranquilo? Deu para entender aqui, pessoal? Quando vocês forem criar agora, já vão seguir aqui as boas práticas, criar em JSON com chave-valor, criar em Markdown. Que aí a gente segue aqui pro próximo conteúdo, tá? Beleza. Gente, temos aqui um pouco mais de meia horinha, então eu vou focar aqui no essencial, aqui no que é mais core, para a gente, principalmente, consolidar conhecimento aqui do Future Minds. Então, eu estou tentando aqui trazer, perceba que eu estou falando muito de RAG, embedding, de similaridade semântica, porque eu sei que é um pouco do que o pessoal traz no conteúdo do Future Minds, que é mais sobre o conceitual de IA generativa. Então, eu estou tentando correlacionar isso com o Stack Export AI. Então, acaba ficando um pouquinho denso aqui, né? Porque se a gente for ver só a ferramenta em si, ela é um pouco mais simples de usar,
mas é muito importante que vocês entendam o conceitual de IA generativa e como isso é aplicado aqui nesse TechSpot AI. Da mesma forma que vocês vão ver depois na aula de Copilot na semana que vem, tá? Eu quero aqui ver com vocês agentes e quick commands, e também quero ver com vocês toolkits, tá? Mas a gente não vai ter tanto tempo para nos aprofundarmos, então eu vou tentar passar aqui de uma forma mais overview, não tanto criando do zero aqui com vocês, até porque, assim, pessoal, normalmente a gente faz essas agendas aqui de esse TechSpot AI aqui do letramento do AI First, a gente faz normalmente em uma carga horária de 6 horas, tá? Então, separado em várias agendas. Então, como a gente está fazendo aqui um intensivão aqui com vocês, eu vou passar agora pelas demais funcionalidades, mas a ideia é a gente condensar aqui conhecimento do Future Minds na parte prática. Eu vou para agentes e depois eu vou para... Aliás, eu vou para Quick Commands primeiro, tá? Porque é muito importante a gente entender as diferenças entre Quick Command e agente, porque é uma dúvida que surge quando usar ou quando criar qual tipo de solução, as diferenças entre Quick Command e agentes, tá? Pessoal, Quick Commands, né? Os Quick Commands, ou Quick Commands, né? A pronúncia correta aqui do inglês, a ideia aqui do Quick Command é você criar um workflow de execução de IA generativa. A grande diferença de um Quick Command para um agente ou multi-agentes, agentes orquestradores, é que no Quick Command você vai ter mais controle procedural da execução. O que eu quero dizer com isso? Enquanto um agente multi-agente, né, um agente orquestrador, você coloca a responsabilidade da tomada de decisão, no planejamento, na execução, na validação, tudo fica por conta do agente. Então, ele que vai planejar a execução. Vou pegar um exemplo prático. Poxa, eu quero passar uma história de usuário, eu quero que meu agente implemente a história de usuário, abra o pull request, suba a Gboot e faça tudo sozinho. Autonomia, né? Eu quero alto grau de autonomia. Agentes de AI, eles são muito... eles tendem a ser mais autônomos do que um Quick Command. Por quê? O Quick Command, ele foca muito em entrada, processamento e saída. Ele é mais procedural. Se você busca controle, o Quick Command é o mais ideal. Por que isso aqui é importante de ser dito, pessoal? Porque, às vezes, acontece muito, tá? Assim, muito da nossa atuação aqui, enquanto time AI First, normalmente a gente, basicamente, quase todos os dias eu tenho agenda com squads, assim, de consultoria, de apoio em criação de solução de AI, e surge muito essa dúvida, ou acontece muito de uma squad criar uma solução, tá? E a solução já está, assim, em experimento, e a gente tem que fazer uma mudança de rota. Por quê? A tomada de decisão da construção, ela acabou indo para um lado que gerou mais complexidade, ou não foi a melhor abordagem para aquilo que a squad está buscando. Então, entender qual aplicabilidade a gente deve considerar para Quick Command versus agente é muito importante. Então, se você precisa de controle do processo, ou seja, eu preciso que a minha solução de AI tome tal decisão quando o resultado da minha API for X, ou seja, eu fiz uma requisição ali, vou trazer um exemplo prático aqui. Eu fiz eu tenho, vamos supor aqui, um desenho técnico de solução de AI. Eu preciso consultar no ServiceNow um incidente que está em andamento aqui, um incidente aberto. Com esse incidente, se for um incidente de negócio, eu preciso de um tipo de resolução. Se for um incidente de infraestrutura AWS, eu preciso de outro tipo de resolução. Então, aqui eu tenho duas variáveis, né, dois caminhos que eu posso seguir dependendo do tipo de incidente.
Eu posso dizer agora que, poxa, então nesse caso eu posso criar um agente orquestrador que vai fazer essa requisição, ele vai identificar o tipo do incidente e com isso ele vai acionar um agente especialista, um especialista em resolução de incidente de negócio para resolver. Ou, se for um incidente de infraestrutura AWS, ele vai acionar o agente especialista em infraestrutura AWS para resolver. A gente pode ir para esse caminho, tá? E, inclusive, é um caminho bem interessante. Mas pode ser que a gente chegue no nível de complexidade que você precise ter controle. E quando eu falo de controle, você precisa que ele sempre considere a resolução de produto, de incidente de negócio, quando for tal situação, ou seja, se o incidente for aberto pela área X, sempre deverá ser considerado como agente como incidente de produto. Você pode colocar esse guarda-reio, essa regra num agente, só que não necessariamente você vai ter garantia que 100% dos casos ele vai considerar como um incidente de produto para a situação. Porque, como eu até disse no começo aqui da agenda, a IA ela é não determinística. E quando você coloca na mão da IA tomar decisão por qual caminho seguir, você pode ter um desvio de rota em algum momento. A ideia de nós usarmos Quick Commas é quando você quer ter menos variação, ou seja, você quer menos que você possa ter uma variação, por exemplo, menos criatividade, menos variação, e mais controle, onde 100% dos casos você quer que seja do jeito que você planejou. Então, o Quick Commas é muito bom nisso, porque você cria rotas. Então, por exemplo, eu tenho um prompt, isso aqui é um exemplinho, tá? Bem fácil que eu estou mostrando até, desculpa que eu até eu foquei muito na explicação, até esqueci de descrever a tela aqui, pessoal. Mas eu estou apresentando aqui, eu fui na criação de Quick Commands, tá? Então, eu estou aqui na parte de Workflow, eu abri um Quick Command padrão aqui, um Quick Commandzinho aqui de exemplo, e ele tem um Workflow, então ele tem uma caixinha de início, ele tem um segundo passo aqui que foi criado para executar um prompt, ele tem uma condicional. A condicional serve para que, dependendo do resultado do passo anterior, ele segue para um caminho. Então, se o meu primeiro passo for uma requisição para uma API, e se o retorno da API for 200, por exemplo, ele pode seguir para um caminho específico. Então, o Quick Commas ele é muito bom para esse tipo de situação, de você quer controle. Mas, dependendo da situação, já aconteceu, por exemplo, de squads nos procurarem, e eles criaram uma condicional que já estava com 10 rotas. E aí acontecia de ter quebra, de realmente ele se perder ali nas rotas e já não estava uma solução tão interessante. A gente pivotou e fomos para uma solução de orquestração de agentes e teve um resultado mais interessante. Da mesma forma, pessoal, que a gente já pivotou soluções agênticas ali de orquestração de agente para trabalhar com Quick Commas. Então, aqui vai muito da nossa necessidade, do que a gente busca resolver, e se a gente vai querer mais controle ou mais autonomia. Mais autonomia os agentes podem executar por nós, e mais controle o Quick Commas permite isso. Podemos ter requisições HTTP aqui no Quick Commas, tá? Então, a gente pode fazer requisição aqui, post, get, enfim, delete, put, e a gente pode ter vários passos de prompts, e para cada passo, pessoal, nós podemos executar um agente. Então, por exemplo, poxa, eu tenho um agente especialista de resolução ali de incidente de negócio, você pode ter se a rota, se o incidente for de negócio, a rota 1 vai direcionar para um passo onde o agente especialista de negócio vai resolver. Da mesma forma que se for um incidente de infraestrutura AWS, você pode ter um agente especialista da AWS para resolver esse incidente, tá?
Você pode vincular knowledge sources também aqui nos passos do QuickComedy. Então, essa explicação aqui, eu não vou entrar tanto aqui no detalhe do QuickComedy, tá? A gente não vai construir do zero muito por conta do tempo, mas acho que o principal do conceitual que vocês precisam, que é legal de comentar com vocês, é isso. Quando usar cada tipo de solução. Ponto importante, nós temos 2 tipos de QuickComedy, nós temos os de IDE e os de Remote, né, os Remote QuickComedy. IDE, você executa na IDE, né, como o próprio nome diz, ele serve mais como um atalho ali de execução, mas nós temos os Remotes. Os Remotes, eles permitem a chamada via API. Para nós fazermos essas chamadas, a gente precisa gerar um Personal Access Token. Então, temos um link na própria documentação, descrição aqui dos Remote QuickComedy. Ele tem uma opção aqui ó, de gerar Client Key. Ele vai direcionar aqui para o IAM da StackSpot AI, onde nós podemos gerar nossas credenciais. Então, ele vai gerar os Client Credentials, que possibilitam a autenticação da StackSpot AI e, posteriormente, as requisições aqui para os nossos QuickComedy. O mesmo vale para requisição de agentes, tá? A gente pode chamar agentes via API e podemos chamar QuickComedy via API. A diferença, e é um ponto importante, o QuickComedy, como ele é um workflow, ele vai disparar uma execução. Outro ponto importante, só para fechar a parte do Access Token, todo mundo aqui pode gerar o seu próprio Personal Access Token. Só que ele tem um limite de requisições diárias, então a gente pode fazer 100 requisições por dia. Se a gente cria uma solução de AI aqui para uma squad, para uma comunidade, o ideal é nós solicitarmos a criação de um cliente, de uma credencial de serviço. E aí essa credencial vai ter uma quantidade muito maior de requisições diárias que vão ser permitidas, tá? O QuickComedy, ele tem 2 tipos de requisição, ele tem o POST e o GET. O POST é onde dispara a execução do QuickComedy, e o GET é uma requisição de callback para a gente acompanhar o status da execução e capturar o resultado. Eu vou demonstrar rapidamente aqui uma requisição para um QuickComedy, pessoal. Eu vou só deixa eu ver que eu preciso parar meu compartilhamento de tela. Porque eu preciso compartilhar o Insomnia, tá? Rapidinho. Janela, tela inteira. Beleza. Coisa rápida aqui, pessoal. Então, a gente consegue fazer essas requisições para o nosso QuickComedy. Eu vou fazer aqui Acabei nem automatizando aqui o Insomnia, mas eu vou só fazer uma requisição para gerar um Access Token. Então, fiz uma requisição aqui para essa StackSpot para gerar o Access Token. Eu vou atualizar esse token JWT nas requests de GET e de POST, uma para disparar a execução do QuickComedy e outra para fazer a requisição de callback. Eu vou enviar aqui o input data, ele está em char64, então, mas basicamente é uma classe Java que a gente vai executar um QuickComedy para gerar testes unitários para essa classe Java. Eu vou disparar a execução, ele gera um ID, pessoal. Esse ID nós vamos usar para fazer a requisição de callback. Então, com essa request de callback, a gente consegue acompanhar o status da execução. Eu acabei de fazer a requisição de callback, ele retornou o status 200, mas ele retornou que ele está com o status de running. Então, ele está executando o nosso QuickComedy. Ele deu aqui a data de execução, então 16/12, dia de hoje, ele está com horário de 2 da tarde, porque ele não é GMT-3, tá? Vamos executar novamente a requisição de callback. E agora ele está com o status completed. Se a gente descer, ele vai ter a resposta dos passos, mas a gente quer o resultado final da execução, onde ele traz aqui uma classe de testes que implementa os testes unitários de uma classe Java. Bem simples, bem tranquilinha, só para mostrar para vocês, pessoal, que
StackSpot, a gente pode executar tanto os Quick Commands quanto os agentes via API, via requisição API. E só para complementar essa parte, eu quero mostrar para vocês algumas soluções do banco que usam requisições HTTP aqui para o StackSpot AI. Uma delas, pessoal, é as soluções que nós temos no UPipes. Então, nós temos algumas soluções no UPipes. Deixa eu abrir aqui que eu esqueci de deixar aberto o autosserviço do UPipes. Aqui, beleza. Eu estou aqui com o GitHub aberto do banco e eu estou na opção aqui de criação de issue. E nós temos, pessoal, uma opção de criação de issue do tipo 7, que é a Reusable Workflow de automação genérica. Então, ele tem vários templates, né, quando a gente vai criar uma issue. E quando a gente seleciona a opção 7, ele vai habilitar que nós criamos aqui um workflow. Ó, nós temos hoje 5 workflows customizados que usam o StackSpot AI. Code Review Agent e acessível WCR, tem o Piloto Change Filler, que é para abertura de Gmod, tem um de Performance Foral e tem um de TAAC, que é para teste automatizado. Então, se a gente seleciona, por exemplo, o Piloto Change Filler, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar um workflow no nosso repositório que vai executar toda vez que a gente abrir um pull request, ou, por exemplo, pode ser de acessibilidade também, e toda vez que esse workflow é executado na pipeline aqui do UPipes, na nossa aplicação, ele vai fazer uma chamada para um Quick Command da StackSpot AI. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo prático do preenchedor de Gmod. O preenchedor de Gmod, o que ele faz? Ele analisa toda a diff aqui do pull request e ele vai gerar uma descrição, ele vai publicar um comentário com a descrição da Gmod, então ele vai ter todo o detalhamento necessário para você fazer a abertura da Gmod e ainda mais, ele vai integrar com o ServiceNow e vai deixar a Gmod pré-preenchida, tá? Então ele vai trazer para nós o ID da conta, o nome da conta, aí algumas informações do pull request, ele vai analisar todos os arquivos alterados e vai gerar a descrição do que foi alterado no PR, então classes alteradas, tudo comportamento alterado, traz objetivo, risco, e aí depois ele traz o plano de implantação. Então ele tem o plano de implantação e por fim aqui, plano de retorno, tarefa de implantação, tarefa de validação, e tem também apoio na defesa do CAB, tá? Então ele gera esse texto gigantesco aqui, mas todas as informações necessárias para a gente fazer tanto abrir a Gmod, mas também as informações que a gente vai precisar para o CAB, tá? E aí, nesse caso, a solução ela já integra com o ServiceNow também. Então, um pouquinho aqui de como a gente consegue criar uma solução de AI na StackSpot AI, integrar com uma ferramenta do banco e plugar aqui na pipeline para que ela seja executada para todo pull request que for aberto pela nossa squad na nossa aplicação. Até aqui, pessoal, vocês têm alguma pergunta? Ô, Rafael, você poderia deixar aquele link desse repositório repositório não, da issue que você configura qual ferramenta que você quer integrar com o repositório? Eu vi que tem lá de code review. Esse aqui, mesmo. Né? Esse eu não conhecia ainda. Boa. Eu vou fazer o seguinte, acho que é mais fácil eu compartilhar a documentação, que aí fica até mais fácil vocês entenderem aqui e implementarem nas aplicações de vocês. Tá? Eu vou colocar o Code Review Agent AI. E tem uma outra. Peraí que está copiando. Foi. Tem outras soluções aqui que são. Todas elas fazem parte do catálogo aqui do AI First, tá? Então, quando. Eu acho que. Eu não sei se é hoje à tarde, que já fica liberado para vocês, mas quando vocês forem assistirem as gravações ali dos agentes aqui do catálogo AI First, vocês vão ver essas soluções, tá? Mas temos mais soluções, a gente tem a de acessível.
que é para acessibilidade, também bem legal. WCR e acessível. Também ela roda na pipeline. E por fim, pessoal, nós temos o preenchedor de Mood. Vou passar o link. Pior. Preenchedor de Mood. Esse aqui é para a gente já aplicar na pipeline, tá? Mas o preenchedor de Mood também dá para vocês experimentarem só o agente isolado para conhecer um pouquinho. Mas tá aí 3 soluções que nós temos ali integradas à pipeline, que são soluções de AI aqui nesse Sexport AI, tá? Pessoal, mais alguém quer alguma dúvida? Eu vou, então, só para fechar aqui, a gente fechar com agentes. Sei que é pouquinho tempo, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Só para a gente consolidar aqui alguns conhecimentos do Future Minds. Imagino que no Future Minds vocês devam ter visto sobre tools, ferramentas. As ferramentas, pessoal, em IA generativa, elas complementam uma tarefa que normalmente são tarefas que a AI, o modelo da AI não consegue executar. Uma vez que o modelo tem todo o pré-treinamento, com datasets, bilhões de parâmetros, em alguns casos, com modelos grandes, LLMs, eles são muito bons em buscar esse conhecimento e retornar ali para o usuário. Mas determinadas tarefas, como coisas simples, como cálculo matemático, geração de imagem, digo simples porque não são mais objetivas ali, mas outras tarefas, como, por exemplo, ir no site do Bacen e retornar uma normativa regulatória, não é algo que, naturalmente, o modelo de IA generativa vai conseguir resolver. Para isso, a gente une ferramentas determinísticas com um modelo não determinístico e o modelo de IA generativa. E a combinação disso resulta numa resolução de uma tarefa complexa. Quando a gente integra um modelo de IA, por exemplo, numa ferramenta com GitHub, a gente está unindo tool mais o modelo da IA generativa. Como que a gente faz isso com o Sexport AI? Temos as toolkits, então no menu lateral esquerdo, nós temos a opção de toolkit. Vocês vão perceber que eu tenho 3 toolkits aqui, eu vou pegar uma de exemplo, que é a do Bacen. A do Bacen, pessoal, basicamente, o que é a toolkit? É você integrar ali a Sexport AI com APIs, seja APIs internas do banco, seja APIs externas, no caso aqui do Bacen, uma API externa. O que eu fiz aqui para criar essa toolkit aqui do Bacen? Bom, a gente tem um agente que é o agente regulatório Open Finance, que ele foi criado para a comunidade Open Finance para buscar essas normativas regulatórias e gerar ali resumos e acionar os times de engenharia para os impactos que teremos ali na comunidade relacionadas às normativas publicadas pelo Bacen. E para fazer essa busca e retornar aqui para a Squad, a gente optou por fazer via toolkit. Nós poderíamos usar o web scraping, ou seja, passar o URL da página do Bacen, o agente de AI, a tool, a ferramenta acessa a URL e extrai o conteúdo. Só que aí a gente tinha uma dificuldade, não dificuldade, mas a performance ela já não era tão interessante. Como o Bacen disponibiliza APIs para fazer esse tipo de consulta, o que a gente fez? A gente adicionou, a gente pegou essa documentação, né, da API, adicionamos como toolkit, integramos ao agente. Então, aqui eu estou mostrando aqui uma API de GET que consulta uma normativa específica, ele retorna informações detalhadas sobre uma normativa do Banco Central do Brasil,
Temos uma URL de invocação, que é o pathing ali dessa API de normativa regulatória, e temos todos os parâmetros aqui, o contrato da API, tá? Então, uma vez que você tem o contrato da API, o API Swagger, você consegue adicionar toolkits e, posteriormente, vincular essa toolkit no seu agente. Então, pessoal, eu vou abrir aqui um agente de exemplo, que é o regulatório Open Finance. Só para vocês verem na prática aqui um exemplo de integração de agentes com ferramentas, com tools customizados. Esse agente, eu não vou me aprofundar tanto assim na criação de agentes, porque tem um monte de boas práticas aqui que a gente considera para criar um agente, e uma delas é você especializar aqui o agente no papel, adicionar guarda-reios, né, do que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, adicionar tratamentos, enfim, esse agente ele tem algumas atribuições, mas eu quero focar aqui com vocês nas ferramentas. Ele tem 2 ferramentas, mas a principal deles é o endpoint de consulta normativa específico. Então, como ele tem esse endpoint, eu posso vir aqui para a gente falar para ele, gere os detalhes, aliás, me gere um resumo da normativa regulatória 615 e informe quais os possíveis impactos para o time de engenharia e tal. Eu quero só mostrar aqui para vocês o passo a passo de execução, porque é um pouco de como os agentes funcionam. Isso aqui é um agente, ele não é um multi-agente, tá? Inclusive está no nosso roadmap aqui, transformar esse agente regulatório em um agente orquestrador e ter agentes especialistas para executar cada passo. Mas, ele está fazendo aqui o planejamento, e o planejamento dele é um primeiro passo, onde ele vai buscar o texto completo da normativa 615 no repositório. Acho que ele acessou... Acho que não deu muito certo, acho que não fez aqui a requisição, deixa eu ver. Não estou com acesso direto ao texto oficial da instrução, então não consigo resumo para seguir. Realize a requisição para consultar o endpoint do Bacen. Deixa eu só fazer essa instrução para reforçar que a gente deve fazer essa requisição naquele endpoint da toolkit. Acho que agora vai dar certo, tá? Mas, basicamente, pessoal, o que a gente está fazendo é conectar uma API aqui com a gente para que ele consulte direto via API no site do Bacen e traga as informações desse normativo. Mas, por algum motivo, ele não está conseguindo fazer a chamada, tá? Não sei se mudou alguma instrução, o endpoint pode ter mudado também, pode ter tido a mudança do contrato, faz um tempo que eu não testo esse agente. Mas a ideia é essa, é você conectar aqui uma API para que o agente ele faça essa integração, essa requisição e consiga trazer esse resultado para o usuário. Esse aqui é um agente especializado, então ele não usa feature multi-agentes de orquestração, mas poderíamos também criar uma solução usando multi-agentes. O multi-agentes, ele é interessante, por quê? Vou pegar aqui uma calculadora aqui de exemplo. Por quê, pessoal? Quanto mais atribuições você dá para um agente, maior a chance de ele alucinar. Então, não é uma boa prática você ter um agente que faça muitas atividades. O ideal é que cada agente faça uma só atividade. E aí você pode ter um agente orquestrador que ele vai planejar essas tarefas e vai delegar para que o agente especialista realize a tarefa e retorne para o agente orquestrador.
onde o agente orquestrador pode validar o resultado. O exemplo prático aqui, pessoal, é de uma calculadora. Então, a gente tem um exemplo aqui de calculadora que, por exemplo, ó, você é um agente orquestrador e sua responsabilidade é direcionar as operações matemáticas para agentes especialistas. A premissa é que ele analise e guarde os valores informados pelo usuário. Então, tenho aqui uma janela de contexto para guardar isso. E guardar as seguintes variáveis: valor 1, valor 2 e operação. Caso o usuário queira realizar mais de uma operação, identifique e acione todos os agentes necessários. Aí a gente detalha aqui as atribuições, que é somar e multiplicar, e a gente, para cada atribuição, então a operação de soma, ele vai realizar a operação de soma direcionando para o agente especialista em soma. A ideia da orquestração é essa: o agente orquestrador ele não realiza a tarefa, ele direciona para o especialista realizar e valida o resultado. Então, algo que nós que usamos bastante em a generativa é a jornada agêntica, onde você pode ter vários agentes, cada agente executando uma tarefa, e você tendo um planner, um agente orquestrador que vai planejar essas tarefas e vai validar o resultado de cada agente especialista. Tá? Na StackSpot AI, nós podemos criar esses multiagentes e criar agentes especialistas para conectá-los no agente orquestrador. Podemos selecionar os modelos que cada agente vai utilizar. Podemos adicionar ferramentas, que temos as ferramentas padrões aqui, como calculadora, geração de imagem, web extraction, e também podemos adicionar ferramentas customizadas, que são as APIs que ele pode integrar. Temos KS, e aí a gente pode, por exemplo, poxa, eu tenho um agente aqui especialista na minha squad, eu queria adicionar a documentação da minha squad como fonte de conhecimento. Então, nós podemos adicionar esse KS no agente para que ele consulte, e ter uma configuração, pessoal, que ela é bem importante, que é a configuração do Knowledge Source. Percebam que tem a opção de a gente informar o número máximo de KOs considerado na pesquisa. Então, agentes que possuem muitos KS, muitos KOs, muita documentação, é interessante aumentar a quantidade de KOs, tá? Então, ele aceita até 20 KOs. Então, é interessante porque se você usa muito KS no agente, talvez seja interessante você aumentar o número de KOs para que ele considere mais o contexto de knowledge source. Limite de relevância, pessoal, ela está diretamente ligada com o score, a pontuação de similaridade do knowledge source. Então, se você lembra que a gente fez um teste ali de fazer um prompt do KS e ele gerou uma pontuação de 43, 47. Se o nosso limite de relevância fosse 50%, ele já não consideraria aquele KS que gerou uma pontuação de 40 e alguma coisa, porque o limite de relevância é como se fosse o corte, ou seja, se nós temos 50% de limite de relevância, caso a pontuação de similaridade do knowledge source do KO ali seja menor que 50, ele já nem considera aquele knowledge source. Então, às vezes a gente faz um ajuste fino aqui, eu praticamente gosto de trabalhar aqui com 30% de limite de relevância, porque aí eu forço que mesmo que a pontuação de similaridade não tenha ficado tão alta quando ele considerou o knowledge source, ele vai considerar aquele KS no resultado da interação do meu usuário com o agente. Tá? Então, um pouquinho aqui de configuração de KS no agente. Sei que a ideia é que normalmente a gente aprofunda bastante aqui, a gente poderia criar criar um agente junto e tal. Mas como a gente teve um time box aqui para passar por todo o conteúdo aqui desse StackSpot AI e condensar muito no que vocês viram no Feature Minds, então a gente tentou aqui trazer um pouquinho de cada feature, mas se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, fique à vontade. A ideia aqui é fazer essa agenda de letramento extra justamente para aproveitar essas dúvidas que vocês tenham eventualmente aqui no Feature Minds e aproveitar essa agenda síncrona para tirar essas dúvidas, tá? Pode falar, Alex. Acho que não levantei a mão, não. Acho que foi outra pessoa.
Pedro, alguém mais que na tua mão quer falar? Não? Eu vou só mostrar rapidão a próxima parte, que é a parte do catálogo, né? Que aí fica, eu só citei por falando, né? Então vai ficar mais claro aqui. Agora que a gente viu a parte do letramento, a gente vai para a próxima etapa, que é a parte de ir lá no Future, no Zup Academy, onde vocês assistiram aí a parte do Future Minds. Se vocês descer, então eu estou na tela aqui do Zup Academy, né? Onde vocês assistiram o Future Minds. Se vocês descerem aqui a tela, vocês vão achar uma parte relacionada só ao Sprint AI, que é a nossas que é o sprint que a gente está fazendo. E aí aqui vai ter dois cursos, né? A parte do AI First e a parte do Sprint AI Copilot Studio. A parte do catálogo, que é a próxima parte que vocês vão fazer, é essa aqui do AI First, que vai estar os catálogos com as 5 aulas, tá? Então eu entrei aqui para vocês verem. Se carregar, eu mostro. Não carregou. Mas aqui vai ter 5 vídeos que são do YouTube ali, que tem toda a parte explicando cada um dos agentes, cada uma das sessões do catálogo que o Rafa vai usar no desafio de quarta-feira. Então agora hoje à tarde e amanhã de manhã vocês ficam por conta de assistir esses vídeos, e à tarde tem uma agenda aí com o Rafa e a equipe de mentores aí, que vão dividir vocês em grupos, e aí vocês vão fazer os desafios com eles, tá? Fechou? Acho que, como não apareceu aqui, eu queria ter mostrado, mas... aqui. São esses 5 vídeos aqui: soluções de QA, soluções de desenvolvimento, SRE, dados e negócio. Tá? Parar de compartilhar a tela. Pode falar, Doraya. Ô, Bruna, de tarde a gente tem uma agenda ou é só foco nessa trilha? É foco nessa trilha, não tem agenda, é a mesma coisa do Future Mind. Vocês têm aí hoje à tarde e amanhã de manhã para assistir esses vídeos. Tá. Show? Sim. Então, pessoal, a gente pode... Só uma dúvida, o challenge vai ser amanhã à tarde, né? Sim, os desafios são amanhã à tarde. Certo. O problema... Para hoje, então, a gente foca em concluir ali a formação e a gente só se encontra amanhã de tarde, né? Exato. Tá. Boa. Aí, pessoal, só para reforçar, então, esses vídeos ali que o Breno comentou sobre as soluções de AI do Airfirst são bem importantes, porque amanhã vocês vão precisar usar os agentes do catálogo para resolver os desafios. Então, nos vídeos que vocês vão assistir, né, nas aulas, vocês vão aprender, inclusive, como usar cada um dos agentes, a aplicabilidade, enfim, vai ser bem interessante, porque os mentores que estarão amanhã na agenda são justamente os mentores que gravaram essas aulas, então são criadores desses agentes. Então aproveitem para assistir esses vídeos, que está bem completinho ali, né, cada aula, e aí amanhã vocês vão aproveitar esse conhecimento e aplicá-los para resolver desafios técnicos relacionados ao contexto aqui Itaú. Então vocês vão ver que vão ter desafios bem legais aqui para consolidar esse conhecimento. Bom, então acho que é isso. Acho que a gente pode encerrar, né, a gravação e liberar aí vocês para seguir aí com o treinamento. E é isso aí. Queria agradecer a participação de todo mundo, agradecer aí ao tempo que o Rafa disponibilizou para a gente, e bora seguir aí com o projeto. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos. Obrigadão. Vou parar aqui a gravação. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.